Olá galera, bom dia. Hoje aqui eu vim trazer 8 dicas de interpretação de texto, certo? Do blog Imagine. Deixar a referência bibliográfica no final do vídeo, para quem quiser depois pesquisar e se aprofundar mais no assunto e procurar outras informações lá no site. Então vamos lá. Você sabe interpretar um texto, extraindo dele informações mais importantes e resolvendo as questões pertinentes a ele com clareza e segurança, ou ainda fica na dúvida em assinalar com segurança a resposta correta? Dúvidas a respeito da interpretação de texto são muito comuns, afinal, nem sempre conseguimos captar a ideia do autor do texto com precisão. Porém, é muito importante desenvolver sua interpretação, já que ela é fundamental para realizar boas provas. Para você ter uma ideia, atualmente, quase todas as questões do Enem apresentam textos e enunciados extensos, que podem conter informações relevantes para a sua resolução. E isso é uma característica do exame em si, ou seja, tanto as perguntas das áreas de linguagens e ciências humanas, quanto as das áreas de matemática e ciências da natureza, exigem uma boa interpretação de texto para a sua resolução. Além de ajudar a gabaritar no Enem e demais vestibulares, a interpretação de texto vai ajudá-lo a enxergar todos os gêneros textuais de maneira clara e, consequentemente, a de fato entender as mensagens que as pessoas passam a todo momento durante a fala e a escrita. Ora, não tem como você ter sucesso em uma prova, em um vestibular, em um concurso, se você tiver grandes dificuldades na compreensão e na interpretação de texto, que é esse conteúdo que a gente vem estudando essa semana. O ato de interpretar um texto, como qualquer outra prática, precisa ser desenvolvido e trabalhado com afinco, pensando em como essa tarefa é importante para todos os âmbitos de sua vida. Separamos 8 incríveis dicas para que você saiba como interpretar qualquer tipo de texto e se dar bem em qualquer prova. Confira. A primeira dica é: leia muito. A nossa primeiríssima dica tem a ver com um velho clichê, que é pura verdade. Leia muito. Se possível, coma livros. Nem todos são apaixonados pela leitura e por se aventurar em mundos diferentes e imaginários. No entanto, o ato de ler com frequência ajuda de maneira arrebatadora na interpretação textual. Quando você lê muito, você passa a entender a linguagem que o autor adota e então começa a, de cara, enxergar os pontos mais importantes do texto sem muito esforço. Para que essa não seja uma tarefa maçante, procure criar um tempo lendo coisas de seu interesse. Não precisa começar por grandes cânones da literatura como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, que para alguns pode ser uma leitura mais pesada e difícil. Comece por leituras que te deixam feliz e relaxado. Memes, tirinhas da Mafalda, artigos da internet de seu gosto. Tudo é super válido para criar em você um hábito de leitura regular. Não tenha preconceito com nenhum gênero textual. Pense apenas em mergulhar na leitura e aproveitar esse momento. Identifique qual a sua forma de leitura. Então vamos lá. A segunda dica para ser um craque em interpretação de texto é: identifique seu modo de leitura. Para alguns, uma leitura introspectiva, em silêncio e em um lugar tranquilo é a melhor maneira para conseguir entender perfeitamente a ideia do autor e, enfim, interpretar a mensagem passada por meio do texto. Entretanto, para outros, recitar o texto dando ênfase a determinados pontos, encenando cada partezinha como um ator que está em um filme e quer concorrer ao Oscar, é a melhor maneira de compreender e interpretar um texto. O seu jeito de ler é você quem decide. Escolha um lugar reservado e se jogue na leitura. Isso vai fazer você se conhecer e entender de que maneira você conseguirá interpretá-lo melhor. Então
Vamos agora aqui chegando na nossa terceira dica. Marque as ideias mais importantes do texto em sua opinião. Bom, a terceira dica é marcar as partes mais importantes do texto. Você pode sublinhar, usar marcas textos coloridos, além de vários outros artifícios para deixar o seu texto, né, o seu livro, bem coloridinho. Se o livro for seu, claro. Nessa etapa, tente pensar em questões realmente relevantes para o entendimento do texto. Procure selecionar apenas o mais importante. Seja assertivo e procure não marcar o texto inteiro, ok? Porque se você marcar o texto inteiro, né, vai ficar confuso para você saber ali quais foram as palavras mais importantes. Quarta dica: extraia todo o conteúdo de imagens, gráficos e tabelas. Uma outra dica essencial para interpretar é saber como ler imagens, gráficos e tabelas. A linguagem não verbal também diz muito sobre o texto, e é importante que você saiba como extrair todo o conteúdo que ela oferece. Em tirinhas, por exemplo, procure reparar bem nas feições de cada personagem. Elas podem dizer muito sobre como o autor gostaria que você entendesse um determinado contexto. Portanto, não negligencie as imagens, os gráficos de pizza e demais. Analise com muita atenção todos. Então, quando você vai fazer uma redação do IF, por exemplo, uma redação do Enem, que você encontra ali, né, o texto motivador e lá tem um gráfico, certo? Lá tem uma charge. Você não pode ignorar essa charge, esse gráfico, tá bom? Porque ele faz parte ali também da compreensão do texto, né? E lógico, ele vai trazer informações fundamentais para seu entendimento. Volte ao texto sempre que achar necessário. A nossa quinta dica sobre interpretação de texto é: volte ao texto quantas vezes for necessário. Antes, faça uma leitura geral do texto. Após, pare e pense um pouco sobre o que o autor quis dizer na página ou nas páginas que você leu. E após refletir sobre isso, identifique se você teve dúvidas em determinado ponto da leitura. Então, volte a ele e releia-o. Faça esse trabalho quantas vezes achar necessário. Esse processo de volta ao texto para checar informações é muito importante na hora de realizar uma prova. Então, não se sinta acanhado, leia e releia o texto quantas vezes for preciso para conseguir aprender o máximo de informações possíveis. Faça um resumo de cada parágrafo do texto. Bom, a sexta dica é super prática e pode, a princípio, parecer trabalhosa, mas é muito eficaz na hora de interpretar textos. Ao final de cada parágrafo, faça um breve resumo da ideia central passada por aquele trecho. Pode ser uma única linha. O ideal é centralizar nesse resumo o que o autor quis dizer naquele ponto específico. Perceba que, ao final do texto, você terá feito um fichamento, o que é ótimo quando você precisar voltar ao texto para revisá-lo, para alguma prova, por exemplo, já que você poderá apenas ler esse fichamento, sem necessariamente ter que ler todo o texto novamente. Sétima dica: entender a linguagem do texto e qual o público-alvo, né, daquele texto. A nossa sétima dica é muito maravilhosa, é muito valiosa, mas tem muito a ver com as dicas anteriores. Ao ler com calma e voltar ao texto sempre que necessário, será possível que você consiga identificar qual o público-alvo do autor e como ele utiliza a linguagem para atingir esse público. Quando você está mais familiarizado com um determinado autor ou tipo de gênero textual, esse trabalho fica ainda mais fácil. Porém, quando trata-se de um autor novo, esse trabalho pode ser um pouquinho mais demorado, mas nada que você não consiga tirar de letra. Essa dica ajuda muito na hora da interpretação. Para facilitar a sua vida, se o texto é jornalístico, por exemplo, cheque a sua fonte. A partir dela, você poderá identificar mais facilmente para quem ele foi escrito e com qual intenção. Leia o enunciado antes de ler o texto. Então, essa aqui é a nossa última dica. A nossa oitava dica é bem prática e tem muito a ver com os textos e enunciados de provas mesmo. É uma dica que só quem é amigo dá, viu? Por isso, anota aí.
Quando você estiver fazendo uma prova e se deparar com um textão, antes de lê-lo com calma e cuidado, vá ao enunciado e leia-o antes. Procure identificar com clareza o que ele pede e apenas depois dessa identificação minuciosa faça a leitura do texto. Isso é legal porque já direciona a sua atenção ao que realmente importa. Essa dica é muito valiosa para você que vai prestar o Enem, a prova do IFCE, que é uma prova que são provas extremamente extensas e exigirão de você uma estratégia bem bolada para conseguir fazer todas as questões dentro do tempo. Agora, basta aplicar nossas dicas e se tornar o mestre dos magos da interpretação dos textos, hein? Se você quer saber mais dicas de português para gabaritar as provas e mandar bem na produção de conteúdos como a redação do Enem ou do IF, dê uma conferida em nosso artigo sobre coesão e coerência. Em seguida aqui tem a bibliografia, né? A referência bibliográfica, né, dessa pesquisa. Bom, então essa é a referência bibliográfica, certo? De onde foram tiradas as nossas 8 dicas, certo? Dicas valiosas de interpretação e compreensão textual, né? O blog Imagine, certo? Então, fica aí para quem quiser depois pesquisar um pouco mais. Então, beleza, galera? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.